Próxima semana a gente vai entrar com conteúdo avaliativo, tá bom? A gente vai... Essa prova vai ser toda prática. Sala de aula e tal. Aqui mesmo no laboratório, vai vir pra cá e nós vamos dar uma brincada boa aqui. E aí a base da nossa prova vai ser aquele slide que nós passamos, tá? Ele tá lá com vocês. E as funções que nós iremos passar vai ser daquele nível ali, nível mais básico. E nós vamos fazer algumas coisas aqui, tá? Eu estou até com o slide aqui aberto. Foi com base nele que a gente fez algumas brincadeiras, né? Pessoal, cria para mim, por favor, um arquivo aí, tá? Eu espero que você já tenha uma organização assim, tá? Eu não peguei os outros arquivos lá que está na outra sala, tá? Então, eu tenho menos arquivos que vocês, provavelmente vocês têm mais arquivos do que esses, mas aí eu quero que vocês trabalhem assim, ó, dentro de diretórios, tá? Então, eu tenho aqui uma pasta chamada funções e meus arquivos relacionados a funções vão estar todos aqui, tá? Então, nós estávamos aqui nesse camarada e agora vocês vão criar para mim, por favor, esse arquivo aí, tipo de funções, tá bom? Tipos de funções. Agora lascou. Qual foi a configuração que nós usamos aqui? Foi isso aqui mesmo? Tá visível? Isso foi o que nós mudamos outra vez? Foi o VS Code? Foi esse camarada, não foi? Nós mudamos. Foi esse camarada. Então vamos lá. Primeiro tipo de função que nós vamos ver aí, tá? Primeiro tipo de função é a função sem retorno. Sem retorno e sem parâmetro. Podíamos até colocá-la aqui dentro, né? Essa informação, né? Essa constante aqui, que é a nossa documentação, né? Essa função aqui, sem retorno, sem parâmetro, pode acontecer em algum momento, tá? Quando você estiver programando, de você criar uma função em que essa função ela simplesmente não receba nenhum parâmetro. Os parâmetros ficam aqui dentro, tá ok? E além disso, você não tem que necessariamente devolver algum retorno, tá? Então são funções que, via de regra, você faz alguma solução aqui, ó, aqui dentro aqui, e entrega essa solução aqui mesmo, aqui dentro dessa função mesmo, tá? Sem a necessidade de retornar alguma coisa, tá? São comuns para esse tipo funções que simplesmente imprimem mensagens, tá? Beleza? São exemplos de funções que você apenas imprime algum conteúdo aí dentro, tá? Mas eu também posso ter uma solução aqui dentro dessa minha função, tá? Que mantém, por exemplo, um loop aqui, enquanto o usuário ele não resolver o problema dele, ele não sai desse loop, beleza?
é uma situação muito comum, tá? São funções, nesse caso, que nós não temos nenhum parâmetro e também não temos nenhum retorno, tá bom? Beleza? Beleza? Para esses casos aí, a gente não precisa chamar a função dentro de um print, tá? Ela vai simplesmente fazer aquilo ali, tá? Como eu estou apenas imprimindo a mensagem, ela vai simplesmente imprimir a minha mensagem aqui, tá ok? Nós temos da mesma forma as funções sem retorno, com parâmetro. Nesse caso aqui eu passei um parâmetro chamado de nome, tá? E aí eu vou imprimir a mensagem. O seguinte. Eu ainda nome, né? Vou colocar o... Pronto. Nesse caso aqui, nós temos uma função sem retorno com um parâmetro, onde eu tenho que passar um parâmetro aqui, tá? Eu também posso passar um input aqui dentro, tá? Eu vou só mudar a ordem aqui, tá? Vocês estão utilizando aí o VS Code, não sei se ele faz isso, tá? Essa mudança de linha aqui, ó. Seleciona a linha, Ctrl Shift, seta para cima, seta para baixo, você faz isso aqui, ó. Opa, meu nome não foi. Meu nome não foi. Esquisito, né? Ele não está reconhecendo aqui de dentro. O nome e o nome não está indo. Meu querido. Continua assim aí. Reconhecendo a variável. Era para ir, né? Naturalmente era para ir. Mesmo. Interessante. Vamos saber que ele dá problema com o print aí. Tá vendo? Ele não reconhece, ó. Ele tá reconhecendo.
precisa usar o F. O F é? Não, mas ele estava sem um format. Com o format ele não estava indo, não. Com o format com o F foi. O problema do ponto format será? Será o problema do ponto? Tá vendo? Isso. Pelo menos foi. Isso aqui é o que nós chamamos do parâmetro nomeado, né? Nós fizemos isso aqui, não fizemos? Parâmetro nomeado? Então nós fizemos com a saudação, né? Da mesma forma, nós poderemos ter situações de função com retorno sem parâmetro. Fazer assim, não. Deixa assim. E aí nós temos os 4 usos assim mais comuns, tá? Para as funções que nós vamos criar. Uma função que ela pode ser sem retorno, sem parâmetro, ela pode ser sem retorno e com parâmetro, ela pode ser uma função com retorno, sem parâmetro, e ela pode ser uma função tanto com retorno e com parâmetro também. São os usos, né? São os usos mais comuns que nós vamos ter do uso da função, tá? E é o que a gente costuma ter alguns problemas na hora de fazer as nossas funções, é justamente isso. Eu preciso de parâmetro, eu preciso de retorno, analise a sua função. Qual modo nós vamos ficar, nós iremos realizar essa função de forma que a gente tenha uma economia, de forma que a gente tenha um uso com menos linha de código, de modo que nós possamos ter um uso sem tanto esforço, tá? A ideia das funções, então, é diminuir esse nosso esforço, tá? É diminuir esse nosso esforço na hora de nós programarmos, tá bom? Beleza, turma? A gente fazer nós passamos lá o exemplo chegamos a passar exemplo da função lá com asterisco, né, no aula, né?
Nós fizemos na última aula, né? No caso aqui aqui essa aqui você tem que chamar com print, ó. O retorno nome. Todas as com retorno tem que chamar dentro do print, né? Além disso aqui, turma, nós ainda não passamos uma situação em que nós poderemos utilizar os atributos cowards, né? Que são atributos onde nós vamos fazer uma economia de declaração de variáveis dentro dos parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui nós vamos criar aqui uma função. Vou criar as funções aqui todas juntas, tá? Vou chamar essa função aqui de missão impossível. Já foi bom, né? Quando eu passo dois asteriscos assim, eu estou dizendo assim, ó, Python, tudo que está depois desses asteriscos aí, você vai utilizar para mim o formato de dicionário, tá bom? Se eu passasse apenas um asterisco, quer dizer, tudo que está depois desse asterisco aí vai ficar armazenado dentro de uma tupla, beleza? Então, nós vamos passar aqui uma missão. Passar aqui um argumento, tá? O padrão a gente utiliza esse nome aqui, tá? Que é keyword, né? Argumento, beleza? Pode ser outro nome, não tem problema. É só se vocês forem consultar a documentação do Python, vai estar nesse formato, então vocês vão ter uma facilidade maior para vocês entenderem, tá? A gente pode dar aqui um print aqui dentro e podemos também fazer o seguinte:
Vamos dar um print aqui do type. Dar um print aqui do tipo do elemento. Aí. Será que ele vai aqui dentro? Type. Será que ela aceita aqui dentro? Fazer assim no caso, né? Type e o conteúdo, né? O tipo, o que é o tipo? Ele vai mostrar pra gente o tipo. Então, barra N aqui. E eu quero o conteúdo dele. Conteúdo eu vou passar simplesmente a variável aqui que nós chamamos de kwargs. Nesse caso aqui, nós podemos passar N informações desde que esteja em formato de dicionário, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai chamar aqui a missão impossível. Missão impossível. Iremos passar aqui o agente, o nome da minha variável, né? Agente, 2 pontos. Igual nós trabalhamos com o dicionário, tá? Agente recebe nome agente, 2 pontos. Não é igual dicionário, não, no caso. Vocês não gostam desses filmes, não, né? Quer ver aqui só? Vou colocar a câmera no tempo. Aí, ó. Hã? Hã? Aleatório como? Mas as funções aqui, essas aqui, ó, essas. Não. É porque aqui eu coloquei o input aqui dentro, ó. Isso aqui está pedindo input aqui, só que eu não coloquei nada no input. Tá vendo?
Você está dando um ente aí, o ente aí no caso, né? Então lá, é porque o input está sem nada aqui, ó. O input está sem nada. O input, por isso que ele está fazendo isso aqui, ó. O input está sem nada aqui, ó. Aí eu escrevi. Aqui é porque está chamando todas as funções, tá? Então, pessoal, ó, dá uma olhada aqui, por favor. Quando a gente for trabalhar, por exemplo, em situações que envolvem banco de dados, a gente, o formato dessa função ele é até um pouco distinto, né? Eu passo um único argumento, né? Com asterisco, mas a gente sabe que a partir disso aí ele está trabalhando com o quê? Ele está trabalhando com dicionários. Como nós já trabalhamos com dicionários, né, no semestre anterior, a gente já sabe como funciona a dinâmica de um dicionário, tá bom? Aqui, o que ele vai pedir para a gente aqui no caso, o que o Python nos permite aqui, melhor dizendo, no caso, é você criar um programa com poucas linhas e você fazer um bocado de coisa aqui, velho. Quando você imprime aqui, você imprime um bocado de coisa. Mas olha a quantidade de conteúdo que você fez. 2 linhas você fez uma função e tanto aí, tá? Então essa dinamicidade a gente consegue fazê-la através das funções, tá? O Python nos permite fazer isso. Se fosse apenas um asterisco aqui, professor, se fosse apenas um asterisco aqui, nós teríamos aqui uma dupla, tá? Você ia passar um valor, vírgula, outro valor, outro vírgula, outro valor. Se fosse string, dentro de aspas, se fosse números, você ia colocar um número inteiro, né? Se fosse um ponto flutuante, você ia colocar um número, ponto, né? Um número quebrado, né? Um número decimal. Se fosse booleano, você ia colocar true false, na primeira letra maiúscula, né? Então, ele permite nos fazer isso. Você também poderia colocar listas dentro de dicionários, tá? Nesse caso aqui, você também consegue fazer isso, beleza? Posso fazer isso, professor? Claro que pode, tá? Desde que você lembre-se sempre desse caso, aqui nesse formato, tá? Eu passo 2 asteriscos, tá? Então tudo que está a partir daqui, ele vai estar dentro de na hora de você fazer a chamada da função, você precisa obedecer o formato de dicionários, tá? Beleza? Isso é o que você precisa se lembrar, tá? Então, isso é muito poderoso, beleza? O que vocês vão fazer para mim aí, fazendo um favor? Debaixo dessa linha onde nós colocamos aqui o tipo você pode mudar o nome da variável aí, tá? Eu utilizei kwargs aí porque dentro da documentação, e quando eu apresentei para vocês também na aula teórica, eu utilizei essa nomenclatura, tá? Mas isso aqui é só um nome de variável, tá? Quem é que escolhe o nome da variável? É o programador, tá? Mas na documentação lá do Python vai estar assim, ó, kwargs, tá? Que é de chave valor, né? Igual trabalha os dicionários, tá bom? O que eu vou pedir para vocês aqui? Que aqui dentro da função vocês imprimam cada item para mim, fazendo um favor, item por item. Aqui dentro da função eu quero que vocês imprimam item por item, um por um, tá? Faça uma iteração aí. Adivinha o quê? Que ia ter isso? Em algum momento teria. Isso aí Mas isso aí é fácil. Vocês já tem bastante disso aí no programa de vocês. Eu tô pondo aqui porque eu já estava fazendo. Já estava fazendo? Eu quero que vocês imprimam esses itens aqui, ó, um a um, aqui dentro, ó, cada um por linha.